seja pela ação de armas, seja em decorrência do contágio por doenças trazidas dos países distantes, ou seja, ainda pela aplicação de políticas visando a assimilação dos índios à nova sociedade implantada, com forte influência europeia. Veja a reportagem que fala sobre o período após a colonização com a repórter Grace Kelly. Embora não se saiba exatamente quantas sociedades indígenas existiam no Brasil na época da chegada dos europeus, há estimativas sobre o número de habitantes nativos naquele tempo, que variam de 1 a 10 milhões de indivíduos. Números que servem para dar uma ideia da imensa quantidade de pessoas e sociedades indígenas inteiras exterminadas ao longo desses 500 anos, como resultado de colonização baseado no uso da força por meio das guerras e da política de assimilação. Por que índio? Os habitantes das Américas foram chamados de índios pelos europeus que aqui chegaram. Uma denominação genérica, provocada pela primeira intenção que eles tiveram de haverem chegado às Índias. Mesmo depois de descobrir que não estavam na Ásia, e sim um continente até então desconhecido, os europeus continuaram a chamá-los assim, ignorando propositalmente as diferenças linguísticas e culturais. Era mais fácil tornar os nativos todos iguais, tratá-los de forma homogênea, já que o objetivo era um só: o domínio político, econômico e religioso. Quando falamos em língua, falamos também da cultura e da história de um povo. Por meio da língua, podemos conhecer todo o universo cultural, ou seja, o conjunto de respostas que um povo dá às experiências por ele vividas e aos desafios que encontra ao longo do tempo. Ainda hoje, muitos índios falam unicamente sua língua, desconhecendo o português. Outros tantos falam português como sua segunda língua. Alguns povos indígenas, desde a época do descobrimento, mantiveram-se afastados de todas as transformações ocorridas no país. Eles mantêm as tradições culturais de seus antepassados e sobrevivem da caça, pesca, coleta e agricultura incipiente, isolados do convívio com a sociedade nacional e com outros grupos indígenas. Os índios isolados defendem bravamente seu território e, quando não podem mais sustentar o enfrentamento com os invasores de seus domínios, recuam para regiões mais distantes, na esperança de lograrem sobreviver, escondendo-se para sempre. Pouca ou nenhuma informação se tem sobre eles, e por isso sua língua é desconhecida. Quem nos recebe na aldeia é o jovem cacique Darcy. Há um ano, em Camboinhas, no município de Niterói, ele vive com mais 12 famílias na beira da praia e aguardam uma decisão oficial da Justiça para a regularização do território indígena. Caminhando pela comunidade, o índio aponta um dos motivos para a chegada dos Guarani. O segundo maior cemitério, né, indígena, os Tupi-Guarani, ela se estende daqui dessa área para lá, até naquele prédio cinza lá embaixo, né? E aí daqui onde você cavar já tem as ossadas. Os índios alegam que a área é um antigo cemitério indígena, por onde passaram os Tupinambá. Insatisfeitos com a política indigenista e com o crescimento imobiliário na região, eles resolveram se mudar de Paraty-Mirim, a Costa Verde do estado do Rio, para cá. No último 5 anos, mais ou menos, vê que os Guarani acharam que é importante marcar presença mesmo, porque parece que a mobilização esporádica, cada semestre, principalmente no mês de abril, não tinha efeito. A ocupação é polêmica, porque trata-se de uma área de restinga de preservação permanente. O Estado, na verdade, ao meu ver, né, no nosso entendimento indígena, eu acho que o Estado quer se livrar do indígena, de qualquer forma, porque ele não dá atenção merecida, né? Então ele acha que muitas vezes a gente estaria só circulando por aqui, então acaba colocando em risco a nossa cultura, né? É importante dizer que Camboinhas não é, esse grupo familiar Guarani no Camboinhas não está isolado, né? Existe
milhares de Guarani, que vão do litoral do Espírito Santo até o litoral do Rio Grande do Sul, norte da Argentina e Paraguai. E a partir do final do século XIX, ou começo do século XX, aproximadamente por aí, se iniciam migrações desses índios. É importante dizer que são migrações onde eles vão se fixando, né? Não são índios nômades. O conflito pela posse da terra é uma realidade no Brasil e os impasses fundiários envolvem também comunidades indígenas. Na região metropolitana de Florianópolis, por exemplo, os Guarani foram obrigados a deixar suas terras, como mostrou a reportagem da TV Univale há 2 anos. Os índios da reserva viviam em condições de miséria nesta aldeia às margens da BR-101. Recentemente, no norte do país, índios e arrozeiros entraram em conflito pela posse da terra na reserva Raposa Serra do Sol. Enquanto os Guarani de Camboinhas aguardam pacificamente pela definição da terra, Rubem faz um alerta. Eu diria que a bola da vez agora na questão indígena do país são os Guarani no Mato Grosso do Sul. Perto de 45 mil indígenas no extremo sul do Mato Grosso do Sul, espalhados por 26 áreas e que há décadas reivindicam com muita veemência e com muita acuidade, num movimento político absolutamente legítimo e pertinente, né, reivindicam terras que consideram de seu direito. E de fato têm direito porque são ocupantes tradicionais de lá. O jornal 1001 Notícias, primeira edição, está chegando ao fim. Obrigada pela audiência e tenham um bom dia.